sejam muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro dia do nosso projeto Nail Design em 30 dias. E a aula de hoje, gente, a aula de hoje está simplesmente maravilhosa. E eu vou fazer aí, de uma vez por todas, você aprender a utilizar esse gelzinho maravilhoso, tá? Lembrando que essa corzinha aqui, gente, é o clear, né? E a gente utiliza ele para fazer, ó, decoração, tá? Mas não vai ser o tom que eu vou utilizar, não. Por quê? No meu atendimento de mesa, eu gosto de utilizar tons que tem aquele rosinha, que vai deixar um alongamento maravilhoso, bem naturalzinho, e não vai ser aquele pigmento que a cliente vai enjoar, tá? O que acontece? Tom de gel. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque primeira coisa a gente tem que entender sobre o tom de pele da sua cliente, né? Então, por exemplo, eu sou bem branquinha, né? Se eu usar um gel que é muito rosado, vai dar muita diferença de tom com a minha pele. E aí, na hora que o alongamento começar a crescer, vai dar aquela diferença de tom que não fica bom, tá? E aí a cliente tende a enjoar muito rápido, tá? Então, assim, eu sempre tenho essa percepção quando eu vou atender a minha cliente. Então, sempre quando é uma cliente mais clarinha, eu uso um gel que é mais rosadinho, puxado para o tom de pele dela. E quando é uma cliente que tem um tom de pele mais escuro, eu uso um gel que puxa mais para o tom de pele dela, né? Então, talvez um rosado mais escuro, um rosado que puxa para o marrom. Então, depende muito da minha cliente, tá? Então, por isso que eu gosto sempre de ter muitas opções de géis, de pigmentos, tá? Pra gente conseguir trabalhar e entregar um produto realmente de qualidade, tá bom? Galerinha, terceira aula, eu quero vocês interagindo muito aqui comigo, tá? Pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Não deixa de ajudar a tia Jéssica, tá? Clicando aqui no like, que vocês ajudam muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? E caso você queira também ajudar alguma amiga aí, vocês podem sim compartilhar esse vídeo aqui para chegar a mais pessoas possíveis, tá, gente? Tem hora que eu dou umas emboladas, tá, gente? Tá tudo certo. Não vou ficar editando vídeo aqui, porque vai ser vídeo exatamente dessa forma aqui, para vocês poderem ver como que é a Jéssica também, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as minhas redes sociais, caso você não me acompanhe lá no Instagram, tá? Que eu sempre tô lá todos os dias para vocês. E também vou deixar o link aqui da comunidade do projeto Nail Design em 30 dias, para vocês poderem ter acesso a outras informações que eu tenho que passar para vocês, tá bom? E vou deixar também, gente, a loja, o Instagram e o WhatsApp da Boutique Nails, que loja que eles têm esse gel maravilhoso de vários pigmentos. Inclusive, gente, vou até mostrar aqui pra vocês. Por isso que eu não gosto de ficar editando muito, pra vocês pegarem como se fosse uma dinâmica de curso presencial, entendeu? Então, assim, não vou ficar editando as coisas, não. Esse gel da DZ, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele tem alguns pigmentos já criados para a gente fazer baby color. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês o pigmento desse. Ó. Olha que gel maravilhoso. Ele chama Light Blue, tá? E ele também tem um outro aqui, ó, que chama Tender Rosé. Vou mostrar para vocês. Inclusive, ele tá quase acabando já. Que eu utilizo ele para fazer Baby Boomer, né? Baby Color. Ó, gente, maravilhoso, tá? E uma informação extremamente importante para vocês referente a esse gel. Ele não é caro, tá? Ele segura a curvatura. Ele tem um tempo de cabine muito bacana, então a gente não vai perder muito tempo em atendimento de mesa, tá, gente? Gente, deixa eu passar só uma informação muito importante para vocês aqui, para vocês até me desculparem. O meu estúdio, ele é esquina com a avenida principal do meu bairro. Então, assim, vão surgir uns sons no fundo, que é tipo o caminhão da Coca-Cola parando, que tem um bar bem aqui na frente. Então, vocês me desculpem, tá? Já tô preparando vocês aí, porque é a realidade que eu vivo, tá, gente? Eu não vou deixar de gravar por causa disso, tá bom? Então, segurem aí a emoção de vocês, tá? Para vocês aprenderem a utilizar esse gel maravilhoso, e igual eu tô falando pra vocês. Ele tem um tempo, gente, de cabine muito bacana, então a gente não perde muito tempo executando o alongamento, tá?
E aí, a aulinha que eu falar para vocês sobre otimização de tempo em atendimento de mesa, eu vou explicar algumas coisas para vocês referente a isso, tá? Então, já falei demais, eu já falei para vocês que eu falo muito, então bora lá para a prática. Então, vamos começar a realizar o nosso alongamento com o gelzinho da Daisel Fiber. O pigmento que eu vou utilizar é o Pink Light, tá, gente? Ele é um tonzinho que fica bem natural, ele não fica muito pigmentado, ele fica até um pouco translúcido. Aí, a minha fibra já tá preparada, mas fiquem tranquilas que a quinta aula vai ser referente a descomplicando a fibra, tá? Então, eu vou ensinar vocês tudo direitinho, como que vocês vão manusear, abrir, preparar essa fibra, tudo direitinho, tá? A forma que eu vou fazer essa aplicação de fibra, gente, vai ser com o bonde da DayZ, tá? E por quê? Porque ele é mais ralinho, então a minha fibra, ela hidrata muito mais rápido, tá? E aí, vou tirar esse tamanho de unha aí, tá? Porque na aplicação não tem necessidade de deixar a unha grande. Vou pegar ali meu bonde e vou aplicar somente aonde eu vou fazer a aplicação da minha fibra, tá? Não tem necessidade de passar aí na estrutura toda completa, não. Vocês vão observar que naturalmente ela já hidrata, tá? Exatamente por causa desse bonde. Então, a minha única preocupação realmente vai ser distribuir essa fibra. A gente vai fazer o formato quadradinho, então eu sempre levo a minha fibra de lateral a lateral. E caso há necessidade, eu vou pingando esse gelzinho aí pra gente deixar a fibra, gente, completamente transparente, tá? Aonde ela tá branquinha significa que não tem produto ainda. A gente tem que deixar ela completamente transparente, porque senão, aonde tá branquinho, não tem produto e não vai ter fixação, ok? Então, a gente vai fazer a aplicação aí da fibra tudo direitinho. Evita de deixar buraco, tá, gente, na borda livre. Vou levar a mãozinha para a cabine, durante 10 segundos é o tempo suficiente para vocês fixarem essa fibra, tá? Fixei a minha fibra, vocês podem analisar, tá? Que ela ficou com uma pequena curvatura, porque a minha unha já é curvada. Mas eu sempre tenho que preocupar com a ponta, tá, gente? Porque a ponta não pode ficar buraco. Então, o que eu faço? Eu tiro esse excesso de fibra aí, nessa marcação, para o meu ponto de tensão, ele não ficar muito alto, tá? Então, tira esse excesso de fibra aí, pode lixar tranquilamente, não tem problema algum. Sua fibra só vai sair dessa parte aí se você não aplicar ela corretamente. Vou pegar um algodãozinho, vou passar prep e vou limpar somente essa parte aí que eu fiz o lixamento, tá? Venho novamente aplicando o meu bonde em seguida que eu corto ele, tá? Por que eu já corto ele aqui, gente? Pra gente ter economia de produto, tá? Pra gente montar o alongamento basicamente mais ou menos do tamanho que a gente vai utilizar. Essa parte aí, gente, é um truquezinho, tá? Quando eu passo esse bonde, além de fazer o nivelamento da fibra, eu evito que a minha fibra fique manchada quando eu passo o gel por cima. Então, se eu tivesse feito o lixamento e tivesse vindo com gel direto, essa parte aí onde eu fiz o lixamento, ela ia ficar cheia de manchinhas, tá? Coloca a mãozinha na cabine ali de novo, 10 segundinhos é o suficiente, tá? E aí agora a gente vai começar a realizar o alongamento. Esse pincelzinho aí, gente, é o pincel língua de gato número 8. Vou pegar uma pérola e vou aplicar somente na borda livre, tá? Que é onde a gente tem que hidratar essa fibra. Gente, não precisa de ficar com medo de pincelar realmente essa fibra, porque a gente tem que deixar ela completamente transparente. Além, se a gente não hidratar ela direitinho, ela fica aparente no alongamento, então esteticamente não fica bacana, tá? E em alguns casos, dependendo, na hora que a gente vai curvar ela trinca. E ela trinca exatamente aonde tá essas marcações da fibra, que significa que não tem produto, tá? Então, molha direitinho essa borda livre aí pra gente não ter esse tipo de problema, tá bom? Assim que eu finalizei, né, de hidratar ali minha borda livre, aí sim nós vamos levar pra cabine. E um ponto muito interessante, tá, gente? Cada cabine tem uma realidade. A minha cabine é a Sun 1S, tá? Então, ela é de 48 watts e eu vou deixar exatamente durante 6 segundos dentro da cabine. O interessante é vocês colocarem, fazer o teste na mesa de vocês, porque
varia de cada cabine, tá? E temperatura do ambiente também. Dou uma leve curvadinha ali, né? E vocês vão observar que 6 segundos foi o tempo correto para a gente poder curvar essa estrutura e ela se manter ali, ela não vai abrir novamente, tá? Então, vocês podem ver que ela fica bem curvadinha. E aí, gente, só para poder mostrar para vocês, essa aí é a minha cabine, tá? É bem simples mesmo, ela tem 32 LEDs. Eu coloco esse papelzinho que já tá precisando meio que de trocar, né? Para poder manter a cabine limpinha e ajudar também na secagem do gel, tá? Então, aqui tá a nossa estrutura, curvatura manteu, tudo direitinho. E agora a gente vai criar o nosso ponto de tensão, tá? Vou pegar uma pérola maiorzinha e caso fique muito produto, gente, eu tiro, tá? E um detalhe muito importante, na hora que vocês forem fazer o ponto de tensão, a gente tem que ir com a mão bem levinha. Se eu ficar subindo e descendo a mão para espalhar esse produto, a gente vai só fazer bagunça, tá? Então, pega essa pérola, viro ela todinha na minha estrutura que eu tô criando e venho rodeando com o pincel para levar esse produto sem fazer bagunça. Então, primeiro, eu levo ao redor da cutícula e vou distribuindo esse produto todo por igual. Vou trazendo ele todinho para a ponta, para não ficar com excesso de produto lá em cima na cutícula, tá? E vou, gente, meio que essa aí é a parte que a gente tem que ter paciência, tá? Porque se você monta uma estrutura ruim, além de você ter que ficar voltando, você vai perder muito tempo no lixamento. Eu viro o dedinho porque ele é um gel autonivelante, então a gente consegue fazer com que ele nivele muito mais rápido. E aí depois eu só venho consertando realmente, alinhando ali as paredes laterais para não ficar com excesso de produto, alinhando também o centro da minha unha para não ficar nenhuma lombadinha que aí eu tenho que ficar lixando demais essa unha. Finalizei ali de alinhar todo esse gel sem deixar excesso de produto, pegando bastante ali realmente nas laterais para a gente não ter risco desse canto ficar com pouco produto. E assim que eu finalizo, gente, eu pego e volto esse dedinho para a cabine para a gente poder fazer a nossa segunda curvatura, tá? Deixo na cabine exatamente durante 10 segundos, tá? 10 segundos é o suficiente para vocês curvarem essa unha novamente. Normalmente, no dia a dia, eu não utilizo essa pinça, tá, gente? É só para vocês poderem aprender como que manuseia ela. Normalmente, eu sempre venho realmente com a presilha. E tanto faz a forma que você coloca, tá? Ou para cima ou para baixo, o resultado é o mesmo. Então, agora, eu vou levar minha mãozinha na cabine novamente e vou deixar ela fazer a cura total desse gel durante 120 segundos. Lembrando, gente, que a gente leva esse dedinho para a cabine com a presilha, tá? Pra gente exatamente segurar a curvatura dessa unha. Porque senão ela pode acabar abrindo realmente um pouquinho, tá? Então, vou esperar ali ela fazer essa secagem toda direitinho. Fiz a secagem dela, eu não tiro a mãozinha da cabine e já tiro a presilha direto, porque tá quente. Então, eu aplico o prep pra gente poder dar uma esfriada nessa estrutura e a gente não ter risco de ter perda de curvatura, tá? Agora, a gente vai entrar num processo de lixamento técnico, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, a estrutura ficou bem alinhadinha. Então, o nosso lixamento técnico vai ser praticamente para acabamento. Vocês vão observar que eu lixo muito pouquinho, tá? E, gente, relacionado ao lixamento técnico, podem ficar tranquilas que a gente vai ter uma aula aqui dentro do projeto que eu vou explicar detalhadamente para vocês sobre o passo a passo do lixamento técnico, tá? Esse lixamento técnico é uma técnica que eu desenvolvi em 10 anos de mercado para fazer com que vocês realmente aprendam a ter um resultado de qualidade, sem ter muito mistério, sem utilizar muita broca, tá? Então, primeiro, a gente sempre começa pela ponta, a gente faz esse alinhamento pela ponta ali, e como eu tô fazendo em mim, vocês podem observar que eu sempre vou apoiando em alguns lugares para eu poder deixar ela bem retinha, tá bom? Segundo passo, parede lateral, que é pra gente alinhar
a parede lateral e a gente deixa ela bem estruturadinha. Esse aí, gente, é um truque que eu vou mostrar pra vocês, que eu faço quando eu tô fazendo que a minha unha fique quadradinha. Eu apoio o meu dedo ali na mesa e aí sim venho acertando a pontinha, tá? Porque acaba que a gente tem mais dificuldade de fazer essa correção aí, de deixar ela bem quadradinha. Então, faço esse truquezinho aí e vou voltar pra terminar o meu lixamento. Então, finalizei ali de lixar minha parede lateral, lixo a minha parede inferior para tirar aquele excesso que fica embaixo, tá? E o quarto passo, eu venho fazendo um lixamento ali na área da cutícula. Gente, essa lixa aí é maravilhosa, porque ela é bem fininha, então ela encaixa lá dentro. Então, todo excesso de parede lateral ou parede inferior, ela tira, tá? E ela alinha essa estrutura maravilhosamente, tá, gente? Para quem não tem essa lixinha, pode adquirir lá na Boutique Nails, que eles também vendem. Essa lixa é maravilhosa, ela realmente dá a assinatura da profissional. Finalizei aqui, gente, o lixamento manual e agora a gente vai entrar para o lixamento elétrico. Sempre começo primeiro com as brocas diamantadas, então eu vou utilizar aquelas 2 broquinhas que a gente utilizou para fazer a preparação da unha natural, tá? Então vem ali com a mão bem levinha mesmo, não precisa de colocar força, pra gente só vir verificando e tirando qualquer tipo de degrau. Essa segunda broquinha aí, gente, acaba que ela dá um acabamento muito melhor na cutícula, tá? Ah, Jéssica, mas se eu usar só ela? Já testei usar só ela e ela não dá o mesmo resultado, tá? Acaba que a outra, a PM710, ela é mais fininha, então ela faz com que realmente a nossa cutícula levante. E essa daí, ela faz com que a nossa cutícula ela fique mais profunda, tá? A segunda broca que eu vou utilizar vai ser o mandril. Gente, eu gosto muito de utilizar essa broquinha no meu atendimento de mesa, porque ela é refil. Então, eu troco de cliente para cliente. Normalmente, assim, é claro que a gente nunca quer machucar a cliente, mas às vezes quando a gente machuca a cliente, acaba que é nessa parte do lixamento. Então, eu utilizo ela, né, sendo descartável exatamente por causa disso. Porque se eu machucar a minha cliente, eu faço o descarte dessa broquinha, tá? Mas mesmo sem machucar, eu uso uma por cliente também, tá bom? Agora eu vou vir com a broca de tungstênio. Eu amo essa broca porque ela pega as laterais ali bem direitinho e ela não machuca a pele da cliente, tá, gente? Então ela faz um acabamento bem legal ali ao redor da cutícula. Venho fazendo o alinhamento aí dessa estrutura. Vou terminar de fazer o lixamento superficial aí com ela, porque ela faz um acabamento de lixamento bem bacana, tá? E vou terminar de alinhar ali porque ainda não estava 100% alinhado, né? Então, lixei, tirei o excesso de produto que eu sempre vou olhando. Gente, eu sou muito exigente relacionado a lixamento porque eu acho que o lixamento é a assinatura da profissional. Então, eu sempre vou observando o alongamento todo, eu vou olhando, eu vou virando o dedo da cliente de todas as formas para eu poder ver se algum local tem excesso de produto. Se tiver, eu volto, lixo de novo. E nessa aula aqui, vocês vão observar, quase no finalzinho dela, que eu retorno uma parte ali, porque eu vi uma pequena lombadinha e que não consigo não mexer, tá, gente? Então, com essa broquinha de tungstênio, a gente consegue fazer o lixamento superficial e o inferior, que é afinar a ponta. Agora, eu vou vir com essa broquinha de tungstênio, que é de acabamento, tá? Eu utilizo ela tanto nessa parte aí, pra gente poder afinar um pouquinho essa parte de baixo, dar um acabamento bem bacana. E utilizo ela também na manutenção, pra gente fazer remoção da unha natural, fazer aquela limpeza que tem que ter, né? E aí, gente, finalizei, retorno novamente com essa lixinha para 2 fatores. Eu sempre venho verificando no final para ver se tudo tá direitinho, se a parede lateral não tá errada, se a parede inferior não tem nenhum dente, nada que vai incomodar essa cliente para ela não mexer no alongamento, tá? Depois, a gente já vem aí utilizando a lixa buffer, que é a lixa de polimento. Eu venho utilizando somente o lado fininho mesmo, porque como eu utilizei essa broca de tungstênio, ela já deixa a estrutura bem lisinha, tá? E vou passar o prep ali sempre, gente, sempre eu venho limpando a estrutura quando eu vou passar qualquer tipo de produto, tá? Pra gente não ter contaminação do produto e pó no top coat, tá? Então aí, ó, eu vi que ficou uma pequena lombadinha, tá vendo? E aí eu retornei com a lixinha pra poder fazer essa correção, pra não ficar ali
incorreto. Então, foi uma pequena correção mesmo que eu fiz ali, que eu enxerguei só no finalzinho. Espero secar, né, esse prep que eu utilizei e vou utilizar o top coat da DayZ. Gente, um detalhe muito importante, tá? Eu sempre gosto de utilizar um primer ao redor da cutícula, porque eu acho que como o top coat é um gel, ele dá uma fixação melhor. Eu sempre utilizo um primer que eu deixo à parte. Eu nunca utilizo o mesmo primer que eu uso para fazer a preparação da unha, tá? Para não ter risco de ter... de estragar o primer, né? De ter... Ai, gente, eu esqueci a palavra. Contaminação, isso. Para não contaminar o primer que eu utilizo para poder fazer a preparação da minha unha natural. Aí, ó, tá vendo? Eu voltei de novo, porque eu vi que ficou uma lombadinha, e aí, como eu lixei, eu passei o prep de novo, né? Porque senão acaba que o pozinho, ele gruda nesse primer aí. Então, deixei secar novamente, tá? Venho com o primer novamente, porque a gente ainda não tinha selado com o top coat, né? Passo ao redor ali da minha cutícula e venho selando com o top coat. Gente, esse top coat da DayZ, ele é simplesmente maravilhoso, tá? Porque ele não é nem tão ralo, a ponto de escorrer muito fácil para a área da cutícula e dar trabalho pra gente. E ele também não é grosso. Ele não vai deixar aquele aspecto no alongamento grosseiro, tá? Então, qual que é a forma que eu passo o meu top coat? Eu pego uma quantidade maior de top coat, passo na minha estrutura, depois limpo o meu pincel e aí sim eu venho retocando. Então, eu vou aproximando da área da cutícula e vou tirando ali aquele excesso de top coat que tem. Sempre gosto de selar embaixo também, porque eu acho que dá um acabamento melhor. E sempre que eu passo embaixo, gente, eu faço esse toquezinho com o dedinho para não ter risco de ficar excesso de top coat na pontinha, tá? Vou levar para a cabine e vou deixar durante 120 segundos. Então, pessoal, deixei os 120 segundos na cabine. Assim que faz a secagem do top coat, não coloca amolecedor direto, não coloca óleo direto, tá? Porque esse top coat tá quente ainda. Se você passar qualquer coisa ou passar o dedo, vai tirar um pouco desse brilho do top coat, tá? Então, sempre espera um pouquinho e aí sim, se há necessidade de passar um óleo, você passa. Se você for cutilar, você passa o amolecedor e tira a cutícula normal, tá? E aí, gente, está a nossa estrutura finalizada, tá? Vou mostrar aqui no branquinho pra vocês, porque no preto ele estoura na filmagem, tá? Então não fica tão bom, não. Então, eu vou mostrar aí de pertinho pra vocês como que ficou nossa estrutura. Esse gel, gente, ele não abre, tá? Ele mantém a curvatura. E, gente, ele tem um pigmento muito, muito natural. Vocês estão vendo? Muito bonitinho. E aí está o nosso alongamento. Chegamos aqui ao final da nossa terceira aula, tá? Não fica triste, porque tem muita aula ainda para vocês. Vocês não estão entendendo como que é esse projeto, né? A gente ainda tem aqui, gente, 27 aulas para poder apresentar para vocês. Então, tem muito conteúdo, tá? Para realmente transformar a sua vida e fazer com que você se torne uma nail designer em 30 dias, tá? Preparado para o mercado de trabalho. Importantíssimo, né? Eu preciso muito que vocês comentem aqui embaixo sobre o feedback da aula. Se ficou alguma dificuldade, se em algum momento você não entendeu alguma parte, enfim, tá, gente? E por que é importante vocês comentarem? Porque através das dúvidas de vocês, vocês aprendem muito mais, tá? A gente que ministra curso, a gente entende que vai surgir dúvidas a todo momento. E tem que surgir, tá, gente? Por quê? Não existe aluno que está em processo de aprendizado que não tenha dúvida, tá? Então, é necessário sim vocês comentarem aqui embaixo, deixar a dúvida de vocês, que eu e minha equipe já vai estar aí preparada para poder responder vocês, tá? E não deixe também de deixar o seu like, porque isso ajuda a tia Jéssica, tá? Tia, tô ficando velha, hein, gente? Faz parte, né? Isso ajuda muito, né, na visibilidade aqui do meu canal, porque o vídeo vai chegando automaticamente para outras pessoas que precisam. Vocês também podem compartilhar essa aula aqui com as pessoas que vocês conhecem, com alguém que está querendo se tornar nail designer, enfim, com alguém que realmente queira aprender, tá bom? E lembrando, né, que amanhã nós temos mais aula, tá? E amanhã a aula está assim, maravilhosa. Gente, eu falo com a boca cheia porque eu sei exatamente o que eu estou ensinando para vocês, tá? Isso aqui que eu estou fazendo para vocês, se alguém tivesse feito por mim, gente, eu tinha conseguido meu sucesso profissional muito mais rápido, tá? Infelizmente, eu não tive a ajuda de nenhuma professora, tá?
Todas as meninas que eu fiz curso, gente, eu não tive ajuda de nada, tá? Elas nem respondiam minha mensagem, tá? Então, assim, aproveitem essa oportunidade que eu tô dando aqui para vocês, porque além de ser 100% gratuito, né? Tem muito conteúdo, tem coisas que vocês vão aprender aqui que vocês não vão aprender nem em curso pago, tá? Então, cola com a tia Jéssica. Eu gostei desse trem de tia Jéssica, hein? Então, cola com a tia Jéssica aqui, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, tá? Amanhã, mais uma aulinha para vocês desse gel maravilhoso, maravilhoso. Gente, sabe por quê? Porque ele é um gel extremamente acessível financeiramente, tá? O tempo de cabine dele é maravilhoso, ele tem uma cartela de pigmentação maravilhosa e ele é um gel mais consistente. Então, para você que tem dificuldade de controle de produto, a aula de amanhã vai servir, assim, como uma luva, tá? Então, prepare um coraçãozinho de vocês aí. Gente, um detalhe muito importante, tá? Essas aulas que eu fizerem aqui para vocês, pega um caderninho. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, talvez vocês nem acreditem, tá? Eu sou metódica para algumas coisas. Sou. Por quê? Eu sou da era disso aqui, ó. Para mim, eu só aprendo aqui, tá? Eu tenho 2 telefones. Pergunta se eu anoto alguma coisa no telefone. Não anoto nada, gente. A minha agenda, isso aqui não é agenda não, tá? A minha agenda é manual também, tá? Então, isso aqui é uma forma de eu aprender. Então, compra um caderninho aí, ó, meu, da Mini, bem menininha. Anota, coloca lá, tipo assim, ó. Então, por exemplo, aula 1, né, que foi o primeiro dia que eu falei pra vocês, ó. Minha letra não é boa, aula 1. Aí escreve aí, produtos de preparação. Enfim, vou colocar tudo. Produtos de preparação. Assiste a aula e vai anotando coisas que são importantes para vocês. E anota de uma forma que vai fazer com que você aprenda, tá? O seu vocabulário e fazer com que você memorize, tá? Que você aprenda. Porque a ideia, gente, não é ser aquela coisa meio que ditado, sabe? Que a gente tinha na época da escola, que a gente tinha que aprender. Isso é isso, não sei o quê. É fazer você aprender, não fazer você memorizar ou bitolar você. A ideia é fazer com que você aprenda, tá? Então, por exemplo, como eu falei da primeira aula, então vamos lá. Primeiro preparador que eu uso é o PrEP. Mas por que o primeiro tem que ser o PrEP? Então, eu tenho que entender que o PrEP, ele tem que ser primeiro porque eu tenho que higienizar a mão da minha cliente. Então, primeiro eu tenho que higienizar antes de preparar ela, ok? Aí a gente vai entrar nos produtos de preparação. Eu tenho o pH, eu tenho o primer e eu tenho a capa base. Então, um vai unindo com o outro. Então, tá. Então, eu entendo que o pH, ele vai desidratar a minha unha primeiro. Então, eu tenho que preparar aquela unha primeiro, para depois eu vir com primer para ter durabilidade. Então, vocês estão entendendo a jogada que eu estou fazendo aqui com vocês? Não é fazer vocês memorizarem, é fazer vocês aprenderem. Então, anota, tá, gente? Isso aqui é muito importante. E tem o seu caderno de estudo, porque aí você vai ter sempre aonde recorrer, tá? Aí, olha, que dica maravilhosa, mais uma para vocês, tá? E, gente, tudo que eu vou fazer, que tanto aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tudo meu é anotado, tá? E isso aqui é desse ano, tá? Que cada caderno eu tenho de 1 ano. Então, aqui, ó, isso aqui são tudo coisas que eu tenho que fazer, gravar, entendeu? Ó, tudo isso aqui. Por quê? Porque aí eu sei fazer, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, tá? Então, isso aqui, ó, é uma dica de ouro que eu tô dando pra vocês aprenderem a estudar também, entendeu? Porque às vezes vocês acham que somente assistir o vídeo uma vez vai resolver o problema. Não, volta no vídeo e vê de novo. Porque às vezes você vai mudar a sua percepção de visão também, entendeu? Então assiste 2, 3. Quando às vezes eu vou fazer qualquer curso assim, eu normalmente assisto o mesmo vídeo 3, 4 vezes. Mas não no mesmo dia, entendeu? Assisti hoje, absorvi, vou anotar, vou escrever, e aí qualquer coisa amanhã eu dou uma revisada de novo. Porque a gente vai mudando a nossa percepção de conhecimento, tá? Então é isso, falei pra caramba, tá? Mas é isso, gente, é o que a gente tem pra vida de hoje, eu sou desse jeito, e é isso, tá bom? Então aqui, ó, amanhã,
A nossa próxima aula vai ser sobre o gel da Ciox, tá? Que eu vou ensinar vocês a utilizar esse gel maravilhoso. E aí amanhã eu vou dar o feedback relacionado a esse gel, tá? Não vou antecipar demais, não. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. E um beijo no coração de vocês e tratem de treinar, tá bom?